Boa noite a todos novamente. Gostaria de falar de um assunto que não é de competência desse Poder Legislativo. Portanto, ao mesmo tempo que entendo que nós não tenhamos responsabilidade e nem ferramentas para fazer qualquer tipo de alteração quanto a isso, mas fica aqui uma pequena observação, uma breve reflexão sobre o edital que foi publicado no último sábado na imprensa oficial sobre concurso público na Prefeitura da Estância de Atibaia. Fico muito feliz que haja a necessidade da contratação de novos funcionários. Isso nos dá a entender que a cidade continua evoluindo e que a máquina pública precisa acompanhar a evolução e o crescimento do nosso município. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado porque nós temos enfrentado algumas situações básicas e elementares e temos sido procurados rotineiramente por funcionários públicos de carreira, pedindo que situações funcionais sejam resolvidas. E, invariavelmente, nós encontramos respostas do Poder Executivo de que não existe verba para fazer os ajustes necessários ou que precisa ser feita uma reforma administrativa e essa reforma não é feita por questões, acredito que são complexas e demanda tempo para ser enviado para a Câmara uma reforma administrativa, só que paralelamente é publicado um edital de concurso público. E são abertas muitas vagas aqui em diversas áreas da administração pública. E aí eu me pergunto, né? Existem problemas estruturais na estrutura de pessoal da Prefeitura que não é culpa do prefeito Saulo, né? Não foi ele que criou o problema, mas existe um problema que foi deflagrado ao longo dos anos, né? Quando você faz uma lei, ela parece muito boa, na prática às vezes tem problemas, e aí na prática você vê os problemas e você tem que corrigi-los. Então, se nós temos uma situação dessa que demanda correção, por que não corrigir os problemas antes de colocar mais membros dentro dessa estrutura viciada? Seria muito mais fácil, mais lógico e coerente você acertar a estrutura administrativa da Prefeitura antes de fazer um concurso público. E analisando, assim, en passant o edital, eu fui procurado pelo nobre vereador, colega Adriano Bedori, antes da sessão, ele comentou comigo, a gente falou bem genericamente, eu não tinha visto o edital ainda, o Adriano perguntou para mim, Daniel, você viu o edital? Eu falei, não vi, mas eu quero ver. E pedi à imprensa oficial, e aqui no comecinho da sessão eu estava analisando o edital, e eu vi algumas coisas assim que eu falei assim, né? Eu verifiquei nesse edital, por exemplo, que a Prefeitura está contratando 5 advogados para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e nenhum advogado especificamente para atuar no CREAS. Onde existe uma demanda e tem que ter um concurso específico para um advogado trabalhar no CREA. Existe uma demanda, uma briga entre os procuradores da Prefeitura, porque são do Departamento Jurídico e não especificamente para a Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. Então tem que haver o cargo aqui, não consta na contratação. 5 advogados também para serem contratados pelo Departamento de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Não sei se é uma demanda, se existe essa demanda para 5, a gente sabe que o valor a contratação dos honorários, aqui, do salário, não dos honorários advocatícios, para que não tenha confusão, é um valor razoável. E aí, ao mesmo tempo, a gente encontra respostas da Secretaria de Recursos Humanos sobre pagamento de gratificação de servidores, como, por exemplo, agente comunitário de saúde, onde é informado que não existe verba, não existe dotação para que se faça isso, que o impacto orçamentário seria muito grande. Então, não existe hoje dotação para cumprir leis que já existem, para você pagar corretamente os servidores em algumas áreas onde existe uma defasagem, mas existe verba para abrir um concurso público com contratações amplas aí, que vai gerar um impacto na folha. Gente, eu estou fazendo volto a dizer, né? Não é competência dessa casa. Matéria de pessoal, contratação de pessoal, é matéria interna corporis do Poder Executivo. Eu não tenho nem como interferir nisso. Eu estou colocando para a gente pensar. Espero que aqui os nobres colegas vereadores entendam a colocação, inclusive os membros da base do governo, e possam levar essas matérias para serem discutidas pelo Poder Executivo. Tá? Então, por exemplo, né, existe a manutenção aqui, no edital, que eu já olhei aqui, de falha na descrição das atribuições de agente de serviço de fiscalização. Eles continuam no edital e também na lei sem atribuição específica para aplicação de multas. Isso foi debatido. Houve a utilização de tribuna livre por
por fiscais da prefeitura requerendo esse ajuste na legislação e novamente o edital cometendo esse erro. Ao passo que o fiscal de tributos ele possui essa atribuição específica, ok? Outra questão aqui que acho que a gente pode debater. O edital, aí é uma questão bem técnica, ele foi feito um edital único para todas as profissões e todas as contratações. Isso é perigoso sob a ótica de concurso público, porque a gente sabe que normalmente as pessoas que não passam ou que fazem recurso contra as provas, eles procuram impugnar o edital de alguma forma. Se alguma imperfeição contiver nesse edital, vai ser anulado o edital inteiro. Que nem foi, por exemplo, no concurso público de 2006 na cidade, onde foram anuladas todas as provas que foram feitas na prefeitura. Todas as provas. Por às vezes uma falha formal, assim, que não é a prefeitura incompetente, não é nada disso, mas contém erro. Todo mundo sabe que às vezes tem um errinho aqui, outro ali. Você coloca tudo na mesma bacia, você vai eivar tudo de nulidade, vamos dizer assim, se tiver um problema. Então, não é aconselhável que se faça um edital único para todas as profissões. Isso também foi, eu verifiquei aqui em Ampassan. Outra coisa, nobre vereador Edson, nós fizemos uma lei o ano passado, uma alteração na lei orgânica, que visava restabelecer, assim, na verdade é uma gota no oceano, sobre questão de cotas para afrodescendentes. O edital não contempla. Está na lei orgânica, a lei foi aprovada, o edital não contempla a cota de vagas para afrodescendentes. A princípio, salvo o melhor juízo, não deu tempo de eu ler especificamente tudo, tá, gente? Mas eu bati o olho aqui e não consta. Então, assim, de plano, eu sugiro aos nobres colegas, Miro, líder do governo, Dr. Edson, Lucas também, que conversem com a administração pública para que seja revista essa questão do edital. Isso eu estou dizendo porque a gente não tem atribuição, volto a dizer disso, só que eu estou antevendo, né? Vai dar problema. E por menor que seja, pode gerar anulação de todo um concurso público e muita gente pode ficar prejudicada, vamos dizer assim, frustrada, enfim, de todas as formas. Então, fica aqui essa pequena reflexão. O nobre colega Adriano Bedori me alertou hoje, num primeiro momento, não especificamente, eu não tinha visto o edital ainda, mas acredito que ele tem a mesma preocupação. Acho que vale a pena isso ser melhor debatido dentro da Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura. Ok? Vossa Excelência me concede uma parte?